Olá pessoal, eu sou o professor de Biologia Lyndon Johnson. Vamos iniciar a aula número 10, que ela vai falar sobre os ciclos biogeoquímicos. Vamos lá! Os ciclos biogeoquímicos são processos que ocorrem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos no meio, ou seja, garante que o elemento flua pela atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. Bom, gente, para que ocorra esse ciclo, nós temos que ter a colaboração desses 4 elementos, ok? Tanto da atmosfera, da biosfera, litosfera e hidrosfera, ok? Vamos lá. Existem uns fatores para que esse ciclo ocorra bem interessantes e também são bem importantes. Vamos lá. São os reservatórios do elemento químico, existência de seres vivos, que é fundamental, e a movimentação do elemento químico. Então, vocês sabem, né, que os elementos químicos, eles estão, né, tanto na atmosfera como, certo, na litosfera. Certo? E a questão da participação dos seres vivos é fundamental porque nós adquirimos esses elementos químicos, eles são fundamentais para o metabolismo, tá, do organismo. Vamos lá. Então, dentro desse ciclo biogeoquímicos, existe 2 ciclos importantíssimos, que são o ciclo gasoso e o ciclo sedimentar. Vamos ver o que é esse ciclo gasoso. Ele possui como reservatório, tá, a atmosfera, certo? Que é o ciclo de nitrogênio e oxigênio, certo? Então, esses 2 elementos, tanto o nitrogênio como o oxigênio, eles fazem parte do ciclo, tá, gasoso. Já o sedimentar, ele possui como reservatório a crosta terrestre, que no caso são os elementos fósforo e a água, ok? Vamos falar agora desses principais ciclos, tá? Desses principais elementos, tá? Fundamental, tá? Para o ciclo biogeoquímico. Vamos lá, da água, ciclo da água. Representado basicamente pela mudança do seu estado físico, através da evaporação e transpiração. Como vocês estão acompanhando aí na imagem, então o ciclo da água é bem básico. O que é que vai acontecer? A água, né, ela vai mudar, ela passa, tá, por mudança de estado físico, né? Do líquido, ela passa a ser gasoso. Então, esse gás, né, ele vai para a atmosfera e lá, o que é que vai acontecer? A partir do momento que ocorre esse processo do líquido e do gasoso, então as partículas, né, os elementos químicos, eles se separam, né, que no caso que são os hidrogênios e oxigênios. O que é que vai acontecer? Então chegam lá na atmosfera, eles são transformados em nuvem, acontece a precipitação, que é chamado de chuva, e assim vai retornando, né, o ciclo momentaneamente. Vamos lá. Nós temos o ciclo do carbono. O que é que seria? Consiste na fixação do carbono pelos seres autótrofos. O que é que são os seres autótrofos? Tá, gente? São seres que sintetizam ou produzem seu próprio alimento, certo? Nós temos os vegetais, tá, que é o principal organismo, tá, desse processo, através da fotossíntese e da quimiossíntese. Fotossíntese, vocês sabem, é aquele processo que a planta, né, ela adquire a energia do sol para desenvolver seus metabolismos, certo? E depois de tudo isso, ela libera, tá, oxigênio, tá? Ou ocorre aquela troca gasosa, ela precisa do CO2, que é o dióxido de carbono, e libera, tá, para a atmosfera oxigênio. E o processo da quimiossíntese é o processo que é desenvolvido pela própria planta, tá? Sem a ausência, tá, da energia do sol, ok? Vamos lá. Ciclo do oxigênio consiste no movimento desse elemento entre os seus 3 reservatórios principais, que é o que? Atmosfera, biosfera e litosfera.
Então, vocês estão vendo ali, o ciclo do oxigênio é como? Os organismos vivos, vamos citar um exemplo, nós seres humanos, a gente expira, né? O que é que vai acontecer? O que é que nós colocamos para fora? Então, o que fica, o gás que é importante para nós é o oxigênio, e o que é que colocamos para fora? O CO2, né? Que é o dióxido de carbono. Então, esse dióxido de carbono é absorvido pelo quê? Tá? Pelas plantas, ok? Ciclo do nitrogênio consiste no movimento de fixação desse elemento, com a ajuda de bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, galera, vamos lá. O ciclo de nitrogênio, vocês sabem, né? O nitrogênio ele fica na atmosfera. Então, quando acontece principalmente aqueles momentos de precipitação, onde tem raios, trovões, então, esse nitrogênio ele é fixado, tá? Por bactérias, que é chamado de bactérias, tá? Nitrogenadas. Então, essa bactéria ela absorve, né, o nitrogênio. Esse nitrogênio passa por vários processos, como amônia, entendeu? Nitrito, nitrato, certo? O que é que vai acontecer? Até ela ser desnitrificante, ou seja, ocorre uma redução, tá, desse elemento e o nitrogênio ele retorna para a atmosfera, até completar o ciclo, ok? Vamos lá. Ciclo do fósforo. É quando as rochas e organismos sofrem degradação. Os átomos de fósforo ficam disponíveis no solo e na água. Galera, nesse caso, né, o fósforo é encontrado basicamente no solo. Então, o que vai acontecer? Como é que esses animais, os organismos, eles vão adquirir esse fósforo? Através de quê? Alimentação, né? Então, vocês sabem que no próprio solo tem o fósforo, então, pelos rios, né, pelo processo também, quando ocorre as chuvas, o processo de lixiviação, onde esse elemento químico, tá? Ele vai ser levado até os rios e lagos, também esses sedimentos, tá? Onde está o fósforo, né? É adquirido por animais, vocês estão vendo aí no vídeo, os peixes, né? Esses peixes que são presas, tá? Eles são predados, tá? E a partir desses predadores que soltam depósito de excrementos, ele retorna, tá? Para o solo. Então, esse é o ciclo do fósforo. Vamos lá. Tem um exercício aqui, uma atividade bem interessante para que vocês tenham uma ideia da nossa aula. Vamos lá. Os ciclos biogeoquímicos que apresentam como reservatório a atmosfera são chamados de quê? Então, gente, a pergunta está dizendo que são o quê? Reservatórios à atmosfera. Quais seriam as alternativas? Tá? Então, com certeza, seria a alternativa B, né? São chamados o quê? Os ciclos gasosos, ok? Vamos lá. Tem uma atividade prática que é interessante você compartilhar com seus colegas ou até mesmo com o seu professor, que diz o seguinte, ó, construa um mapa mental de um dos ciclos biogeoquímicos. Então, no caso aqui, vocês estão vendo aqui, eu peguei o exemplo aqui do ciclo da água. Então, quais são os pontos mais importantes, tá, no desenvolvimento do ciclo da água? Então, vocês estão vendo aí, né, precipitação, infiltração, escoamento superficial, impermeabilização do solo, aumento da temperatura, índices de poluição. Então, essas são as ideias, tá, centrais do ciclo da água. Com certeza, os outros ciclos, tá, eu acredito que vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Preste bem atenção como é que é os ciclos dos outros elementos químicos, tá? E façam dessa maneira que está aí abordado no exemplo. Bom, gente, organize o seu tempo de estudo, é interessante, tá? Participe das atividades, não deixe de fazer as atividades, certo? Tire as dúvidas com seus professores, tá? É bem interessante, né, você ter essa socialização com seus professores, tá? De suas escolas.
Realize as tarefas e atividades propostas e use o celular para acompanhar as aulas, enviar suas atividades e comunicar-se com professores e colegas. Ok, gente? Qualquer dúvida, é importante vocês ir no site da secretaria e entrar na plataforma Eduque. Ok? Outra coisa bem interessante, vamos dar uma revisada rapidinho aqui do que nós vimos. Então, nós vimos sobre os ciclos bio, tá? Geoquímicos. Vocês viram que o que é que eles são interessantes, tá? Para um ecossistema, certo? Vocês viram que para ter essa participação dos biogeoquímicos é interessante ter, tá, os elementos importantes: atmosfera, biosfera, litosfera e hidrosfera, ok? Vocês viram também a importância, né, dos ciclos, certo? Da água, do nitrogênio, do fósforo, do carbono, ok? Então, gente, preste atenção bem direitinho, acompanhe, tá, nas plataformas, ok? Um abraço.